Quem tem um para quê resiste a muitos comos. Eu estou imbuído daquilo que eu vim para ser. Isso fez com que ele respondesse com amor a eles. Ele não responde com falta de perdão, com acusação, com agressividade. Não, muito pelo contrário. Esse itinerário de alguém que poderia dizer, ninguém me tira a vida, eu a entrego. A fé de Estevão fez ele superar o medo da morte. Então ele foi um homem livre. Olá, a paz de Cristo esteja em teu coração. Esse é o Cruz e Divã e hoje eu, Dom José Otácio e Dr. Jefferson, que está comigo, propomos a você um personagem que é Estevão, o diácono Estevão, Santo Estevão, o protomártir, o primeiro mártir, inclusive a memória dele é comemorado no dia seguinte ao nascimento de Jesus, no dia 26 de dezembro. Então, Estevão, esse jovem, né? Dr. Jefferson, animado aí para tratarmos desse personagem? Animadíssimo. Que horizonte você visualiza aí desse personagem? Santo Estevão era um homem comum que foi chamado a ser o diácono, né? Então já percebemos aí que é um homem que tem um chamado. Um homem incomum que se destaca por algo incomum, pela sua fé, pela sua sabedoria e pela sua presença. Uma coisa que me encanta, Estevão, nós vamos ver ao longo do programa também, é essa sua, digamos, o cumprimento da missão, que é uma coisa que me encanta, são pessoas que são coerentes com um sim dado e mantido, Dr. Jefferson. Sim. Então nós vamos lá. Nesse primeiro quadro, nós propomos, então, esse chamado de Estevão. O que nós temos do diácono, aliás, o fato de ser diácono, o verbo diaconel é o verbo servir e diáconos é o servidor. Então ele já se define, e esse ministério dentro da igreja, surgido ali, nós falamos no capítulo 6 e 7 dos Atos, que nós temos tudo sobre Estevão está ali. Então, nasce como a necessidade da igreja. Diz o capítulo 6 dos Atos que os cristãos que vindo da diáspora, eram judeus que se tornaram cristãos, mas eram da diáspora, eles se queixaram de que as viúvas deles estavam sendo negligenciadas no serviço diário. Provável, pensemos assim, um tipo de ajuda, inclusive para comer, né? Bem provável que esteja aí, já que o serviço das mesas, e que esta comunidade cristã que davam assistência, como a maioria dos cristãos que estavam na Palestina eram de origem hebraica, então estavam privilegiando. Então eles se queixam, gritam, o que é bom, né? Eu não estou sendo atendido. Então, nesse momento, os apóstolos decidem dizendo, não é bom que nós abandonemos a pregação da palavra de Deus. Então, temos que escolher pessoas específicas para fazer esse serviço das mesas. E aqui eles colocam critérios para a escolha, né? Os critérios assim, devem ser de homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha. Uau! Então, esse era um critério. E depois escolhe, então, entre tantos, nós temos, então, Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas, Nicolau de Antioquia, que era um prosélito, mas, em primeiro lugar, diz, escolheram Estevão, ou seja, é o cabeça deste grupo. Então, nós temos já alguns elementos aqui, Dr. Jefferson, que de atrás desses critérios, né, colocados ali, sábio, cheio do Espírito Santo, bem reconhecido, né, de boa índole, e então já temos um perfil, né? E a própria etimologia do nome dele, eu fico pensando, porque esse Stefanos, que quer dizer coroa, né, uma palavra grega, e o nome grego é porque ele é um judeu, mas da diáspora. Então, esse coroa, eu acho que ele é a coroa de Jesus, ele é a coroa, não a de espinhos, mas como Paulo dirá em um dos seus escritos, ele fala aos cristãos, vocês são minha coroa, né, no sentido, a nata da minha missão, né, vocês é o efeito positivo do que eu fiz, né? Então, esses Stefanos, a comunidade, ao procurar pessoas que preenchiam esses critérios, com essas prerrogativas, boa índole, cheios do espírito de sabedoria e que pudesse
atender às mesas. O primeiro a ser visualizado foi Estevão. Que perfil de elemento emocional, né, dessa psique, podemos pressupor, então, nesse personagem, Dr. Jefferson? Olha, Dom Otávio, trata-se de um homem escolhido. E ser escolhido é quase que uma convocação a sustentar um lugar. Ou seja, o chamado, ele organiza o sujeito. Quem eu sou? Para que fui chamado? Não é? Então, tem um quê também de indagação aí. Só que Estevão, ele não questiona. Ele responde, ele corresponde tanto ao chamado de Deus quanto ao chamado da comunidade, do serviço. Que a mediação, né, que de fato diz que os apóstolos que escolhem, a comunidade ratifica, né? Sim. E eles então impõem as mãos sobre estes, né? Então que continua sendo assim na igreja, né? Essa mediação eclesial do chamado de Deus, né? Isso, que o chamado não é um fardo. O chamado é uma oportunidade de sentido da vida, não é? Ele, em nenhum momento, ele sucumbiu dessa resposta, né? De caminhar em prol dessa resposta. Uhum. Alguém disse uma frase muito sábia, é um filósofo não cristão, mas tem sabedoria, que foi Friedrich Nietzsche. Ele fala, quem tem um para quê resiste a muitos comos, né? As circunstâncias da vida. Então, esse chamado e esta missão, e você falando assim, por vezes nós repetimos frases, são feitas, diz, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Eu fico pensando nela, se não é que ele esteja capacitado inteiro, porque isso é uma coisa de uma vida. Exato. E vamos lidar com a falta, como você diz sempre. Temos sempre que lidar. Mas eu penso, Deus vê naquele coração de Estevão, porque esses pressupostos da igreja indicam esse elemento, homem sábio, vê sementes que possam brotar. Porque existe aí um encontro com a sua verdade mais subjetiva, né? Ele não cede quanto ao seu desejo, mas ele vai de encontro com a sua verdade subjetiva. É interessante pensar que não há uma anulação. É como que ele desaparece, mas sem se anular. E ele desaparece em prol de uma causa maior, do reino de Deus. Gostei dessa expressão. Ele desaparece, e é até sugestivo, nós padres, quando vamos celebrar, a gente veste uns paramentos, né? Sim. A gente se acostumou, mas tem uma certa estranheza, aquele monte de pano, né? O intuito é esse, seja, eu não me anulo, mas de alguma maneira, ao me revestir daquele tanto de pano, é para que justamente a missão apareça. É porque se torna um sinal visível, né? E sem desaparecer o homem, né? Isso, que está ali, O homem vem em nome de, né? Então, há aí um desaparecimento de si em prol dessa causa maior, e isso me parece que, com relação aos padres, que o senhor está dizendo, que também é uma diaconia, né, Dom Otávio? Podemos entender assim? Sim, claro. Também é um serviço, né? À comunidade, ao povo de Deus. É estar de encontro com a sua verdade, não é uma verdade subjetiva. Então, assim, não há não cede quanto ao seu desejo no sentido de eu estou imbuído daquilo que eu vim para ser. Né? Eu estou em nome de. Eu não desapareço, mas estou em nome de. Tem uma frase muito sábia de São Tomás de Aquino, que ele diz que a graça, ela não anula a natureza, ela pressupõe e a potencializa. Né? Então, pensemos no caso de Estevão, esse homem com esses pré-requisitos, que inicialmente ele é escolhido, né, assim, para esse serviço das mesas. Sim. Nós vamos ver no segundo bloco que esta missão dele se expande. Mas esta coisa de ser escolhido, e no cristianismo, na perspectiva da cruz, que é o meu lugar de fala, a missão, a escolha, a eleição, ela tem um elemento pessoal, mas ela é sempre, Deus escolhe o indivíduo em função do corpo de Cristo, em função da fraternidade. No caso aqui, para que o serviço acontecesse a essas pessoas frágeis, né? Então, a vocação, ela tem sempre, se pode dizer assim, uma hipoteca social sobre uma existência vocacionada. Sim, sim. E aí, estou dizendo isso, Dom Otávio, me ocorre aqui a implicação nisso. Porque uma coisa é você chegar, outra coisa é você sustentar. Então, ele foi chamado, ele foi eleito,
né? Existe aí um chamado, mas e a implicação disso? E o dia a dia disso? Quer dizer, houve ali pressões, tensões, expectativas que não foram correspondidas, e ele conseguiu se haver com tudo isso e permaneceu ali no seu chamado, né? na sua escolha. Então, muitas das vezes, em nossas vidas, temos alguns ideais, a gente até consegue chegar nesse ideal, mas e sustentar isso? Né? Então, não é sobre chegar apenas. Chegar, qualquer um pode chegar. Ou, pelo menos assim, haja vista, muitos podem chegar, mas sustentar esse lugar é diferente. E, sobretudo, eu penso, as missões na sociedade, eclesiais, ministérios, serviços, posso projetar, penso assim, doutor Jefferson, um certo glamour, né? Sim. Por questões minhas subjetivas, pensando, quando eu chegar nessa posição, terei visibilidade, vão me respeitar. Só que as missões na vida, elas têm a sua exigência, né? Sim. Ela pede, né? Você tem que desempenhar funções, você tem que atender, digamos, aquilo que é daquele ofício, e nesse momento não tem o glamour, mas tem o serviço a ser desempenhado, né? É porque o lugar chega a ser até um tanto quanto dicotômico, porque o lugar que acolhe pode ser o lugar do conflito. Então, eu cheguei nessa missão, sou acolhido, mas aí começo a colocar a minha cara no lugar. Começo a imprimir a minha forma de ser. E isso desagrada aí um ou outro. Como é que vai ser isso? Então, ontem eu fui acolhido, hoje existe um conflito. Então, diante do conflito, Estevão sustentou a sua escolha, sustentou o seu chamado. Ok. E o que me chama muita atenção é que essa escolha de Deus, a gente não vê nenhum momento de Estevão, vamos ver no exercício da sua missão, ele nunca fala sobre isso. Eu fui escolhido porque eu era sábio. Sim. Eu fui escolhido. Ele vive, né? Ele exerce a missão, ele executa o que lhe foi pedido. E assim, isso eu acho que é extraordinário. A pessoa é autêntica, isso que você disse, essa sua subjetividade, ela tocada pela graça, essa é a perspectiva, porque a missão, ela sustenta, né, com a graça para exercer aquela missão, no caso de Estevão, de cuidar dos frágeis. Sim, porque ocupar um lugar, estar na sua vaga, muitas das vezes pode despertar inveja, não é? Conflitos. E lidar com a inveja, lidar com conflitos, porque você está executando aquilo que você veio para executar, não é fácil. Que está dentro da temática que eu disse, do sustentar, não é? Então, ao chegar, e a gente pode fazer aqui uma analogia, Dom Otávio, imaginar os alpinistas, que às vezes sobem essas montanhas, há ali a dificuldade, mas quando chega, é o vento, enfim, a comida que congelou, a temperatura está muito negativa. Eu cheguei, e agora eu vou sustentar isso? Quer dizer, chegar, talvez todos chegam, mas sustentar a chegada, que é aí o grande desafio. Eu gostei de uma expressão, uma vez você utilizou, que tem que caçar a vaga, mas depois é preciso ocupar a vaga. Exatamente, muito bom. Já voltamos com o Cruz de Divã e hoje o diácono Estevão, Santo Estevão, o protomártir. Estamos de volta e hoje tratando de Estevão, de Santo Estevão. Dr. Jefferson, nesse segundo bloco, eu vou colocar como horizonte o exercício da missão de Estevão. Então, esse que foi chamado, esse que vamos ver agora sustentando o seu lugar. E tem uma passagem, ainda no capítulo 6, que diz que alguns membros da sinagoga chamada dos libertos, junto com alguns judeus de Cirene, de Alexandria e outros da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Vejam, são justamente judeus daquela proveniência de Estevão, que estão em Jerusalém, aqui, né? Só que diz o nosso texto que esses tais, versículo 10 diz, não conseguiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, havia alguma coisa em Estevão, e aqui não tem como não ir a Jesus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, diz que Jesus ensinava com autoridade, que era diferente dos escribas. Ele ensinava com autoridade, e Estevão ecoa isso, esta autoridade. E este ensinamento de Estevão, que causa problema, como eles não conseguem enfrentá-lo,
eles suscitam alguns indivíduos, eles subornaram para que eles, então, acusassem a ele, fizesse, digamos ali, acusações falsas. Dizem, ouvimos este homem falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Porque contra Moisés é contra a Torá, que é a lei sagrada dos judeus. E aqui vão acusar. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo, contra o templo, contra a Torá, contra a lei. E nós ouvimos ele afirmar que um tal Jesus de Nazareno, ele vai destruir esse lugar e vai mudar os costumes de Moisés. Estevão não falou nada disso. Né? Só que nós esperaríamos, neste momento, que Estevão se levantasse e se defendesse. Olha, eu não falei isso, não acusei. O que nós notamos na sequência, vamos voltar a isso, é um Estevão que parte para dentro, se pode dizer, uma expressão ele diz mais verdades, né? Sim, sim. Ele explicita, e que a expressão ali de um amor grande que ele tem, a sua missão que ele recebeu, mas também dá uma chance aos seus ouvintes de repensar, né, as atitudes deles. Né? Neste horizonte, deste homem que está ocupando o seu lugar, ocupando a sua vaga, que elementos adicionais você traria para a gente na perspectiva da psicanálise? Quando o senhor disse Jesus falava com autoridade, me ocorreu aqui que Estevão é o eco de Jesus, porque ele também fala com autoridade, falava com autoridade. E essa fala com autoridade não só é uma palavra, obviamente, que ele estava ali pregando e falando, é uma palavra que não só ensina, mas desestabiliza. Então, a verdade, ela gera uma resistência. Quando o ego se sente ameaçado, ele vai responder aí, ou seja, quando o ego sente que a sua estabilidade está sendo ameaçada, ele vai responder a isso com uma certa resistência. Então, eles não conseguiram ceder à verdade da palavra com a autoridade que Estevão pregava. Porque mais que ensinar, além de ensinar, desestabilizava. Porque diante de uma situação como essa, ele poderia ou recuar, né, sentir-se acuado, são aqueles gritos, né, aquelas falas. Isso. Ou poderia ser agressivo no sentido de acusá-los, ou seja, assim, já que estão usando de mentiras comigo, vamos também. Só que ele usa de verdades, né? É porque é uma verdade que toca no real, né? E aí, essa realidade, esse real que essa verdade trazia como anúncio, que era emitida, não pode ser simbolizada sem angústia. Né? Que então, é isso? Ou seja, quem estava ouvindo e estava se incomodando com aquela palavra, estava angustiando aquele povo, porque eles estavam entendendo que eles estavam errados, que o comportamento estava errado. Então, eu não consigo simbolizar essa palavra anunciada sem me angustiar, quer dizer, sem dar conta de que eu estou errado, que eu preciso mudar a minha mentalidade. E esse povo não queria. E para fazer isso que você está dizendo, para angustiá-los, dá a eles a chance de repensar. Estevão retorna à história do povo, né? E fala desde lá dos patriarcas. Eles dizem, eles venderam José. Ou seja, e ele usa a expressão patriarcas, referindo-se aos outros irmãos de José. Né? Sim, sim. E quando ele fala patriarcas, ecoa também, toca a eles, porque eles são esses patriarcas, esses que estão com Estevão. Incomoda, né? Incomoda. Uma verdade que incomoda, né? E quem incomoda acaba virando alvo. E se é alvo, tem que ser eliminado. Então é como se fosse ali uma conjectura, né? Uma engrenagem. Opa, está nos incomodando essa verdade. Isso. Está nos incomodando, então vamos eliminá-lo. Já que eu não consigo eliminar a palavra, vamos eliminar quem emite a palavra. De fato, depois terá essa decisão, né? E vai chegar o martírio de Estevão. Mas esse aspecto, doutor Jefferson, de que o Estevão coloca na face deles essa história da salvação, também traz Moisés, esses personagens, faz-nos pensar assim, a força também que tem a verdade de colocar, de dar chance às pessoas, porque aqui tem um amor ao próximo. Muito grande, muito grande, porque Estevão poderia dizer, vocês não merecem, como nós temos uma palavra de Jesus, não vou jogar pérolas aos porcos. Sim, né? É como se fosse um anúncio salvífico e não de condenação. Ele queria ali que aquele povo fosse redimido, né? Porque quando esse grupo ele não consegue se ater a essa verdade, a resposta vai ser a agressividade. Ou seja, Estevão, você está tocando na nossa identidade psíquica, na nossa forma de agir, caminhar e pensar.
Então, vamos usar de agressividade para não perder a nossa identidade. O que Estevão não fez, né? Não fez, ao O que contrário. parece, ele é um homem forte interiormente. A missão, a graça, o trabalho que ele deve ter feito, que era pressuposto um homem sábio, né? Então, isso fez com que ele respondesse com amor a eles. Sim. E eles não conseguem responder com amor a Estevão. Exato, exatamente. Mas tem esse texto diz que, já no capítulo 7, depois do discurso de Estevão, Estevão chega a dizer assim, vocês são duros de coração e sempre resistiram, como os patriarcas, sempre resistem ao Espírito. É uma expressão muito, muito forte, né? Essa coisa de resistir ao Espírito é resistir à verdade, resistir à chance de mudança, resistir a colocar-se, né, no lugar adequado, né, da vida, da história. Sim, porque Estevão, ele tocou ali na ferida narcísica, né? Quer dizer, esses líderes religiosos que eram tão orgulhosos, tão cheios de si, teve a sua ferida narcísica, quer dizer, opa, temos uma imagem idealizada, que nós somos o suprassumo, mas vem alguém anunciar e apontar que não é por aí, quer dizer, quebra a fantasia, traz para o real, né? E isso é uma ferida narcísica para a psicanálise, quer dizer, você tem uma imagem idealizada de si mesmo, que ela é, de certa forma, desmantelada pelo real. Não é bem assim. E você está dizendo, nesse domingo, né, que Santo Estevão esse programa irá ao ar, é o domingo do Bom Pastor. E essa palavra ela é muito bela, porque Jesus fala que ele é a porta que permite essas pessoas de sair. A gente traduziu como se fosse o lugar onde as ovelhas ficam, mas uma tradução possível para o termo grego ali é aulé, é o átrio, que era o átrio do templo, que esses maiorais de Israel podiam usar quase para escravizar, né, seja do ponto de vista religioso. Sim. E Jesus fala que ele veio para tirar essas pessoas e dar a elas liberdade. A minha percepção de Estevão é que ele está dando a chance a eles de sair de uma certa prisão, né? Sim, sim. Uma prisão de um lugar que a eles parece seguro, mas ele é opressor. Quantas pessoas eles terão que matar para manter essa verdade deles, né? Exato, exatamente. E aí isso traz, né, como embasamento, né, a palavra do bom pastor, quer dizer, bom pastor, além de pastor é bom, quer a salvação, quer... Porque Estevão, ele não responde, isso eu disse, né, é interessante isso, ele não responde com falta de perdão, com acusação, com agressividade, não, muito pelo contrário, né? Ou melhor, ele responde com perdão, né? Ele não responde com agressividade, ele responde com a verdade. Ele está ali imbuído da verdade, na sua serenidade. Imagina a serenidade de Estevão, né? Ali com Paulo, aquela troca de olhares, e Paulo sem entender aquilo. Por que esse homem não está nervoso, está relutando, está maldizendo, até traindo? E ele está ali com o seu olhar sereno, sabendo para que ele veio, cumprindo a sua missão. Veja, e esta é uma leitura que fazemos da existência de Estevão como a de Jesus, né? Porque seja o cumprimento desta missão que vai adiante, mas seja também como esta ovelha, como esse cordeiro que vai ao matadouro, não porque, digamos assim, podem me matar, mas é porque por esta missão, por amor a vocês, eu me entrego, né? Eu não vou entrar, não vou responder o mal que vocês fazem com o mal, né? Sim. Ele não está praguejando, né? Nós vemos o Estevão sereno. Você já trouxe a imagem aqui de Paulo, né, que está ali e que diz que aprova, o capítulo 8 diz, Paulo estava ali, as vestes dos que apedrejam Estevão aos seus pés e ele aprovava, né? Então, certamente, impacto, depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Esse impacto sobre Paulo, né, sobre o Saulo Paulo. Mas permanecendo aqui nesta imagem da missão de Estevão, eu, como dizia assim, é encantador ver uma pessoa que cumpre a sua missão, não obstante por ela tenha que sofrer, né? Como vemos os apóstolos, os profetas e o próprio Mestre Jesus, né? Sim, sim. Porque a missão, sustentar o lugar, como você disse, sustentar a vaga, se eu sei que eu estou ali como missão, Sim, né? sim. Não é que eu subi ali e estou aqui para expor, olhem para mim que sou, mas
foi colocado aqui, né? E aí tem um quê de permanência, porque ele está em nome da verdade. Em nome da verdade, ele permanece. Aí tem um elemento que a gente pode também analisar, do ponto de vista aí dessa ação testemunhal de Estevão, que é não negar. Mesmo diante da dor, do sofrimento, das pedras, do julgamento, da incoerência, ele não negou. Ele permaneceu fiel. A verdade o sustentou. Então, é essa verdade que nos sustenta. Isso é estar em conexão, Dom Tássio, com a verdade mais subjetiva, quer dizer, mais profunda do nosso ser, lá do nosso âmago. Em nome dessa verdade que eu encontrei, em nome desse segmento que eu me proponho a viver, eu vou ficar de pé. Essa tua reflexão faz perceber esta imagem de Deus que nós somos talhados, quando você fala dessa verdade subjetiva. Sim. Tá bem. Não saia daí, já voltamos com o nosso personagem de hoje, Estevão, esse primeiro Marte, por isso proto-Marte, Santo Estevão. Estamos de volta e hoje com Estevão, Santo Estevão. Dr. Jefferson, chega um momento, nós já sinalizamos aqui, onde esta sabedoria e este espírito com o qual Estevão estava imbuído, esse seu destemor, uma palavra grega que é parresia, né? Que prega, né? E que vai adiante, gera então nos seus inimigos, naqueles que estão ali, então o desejo de encontrar um jeito de condená-lo. E o jeito que eles encontram são de acusações falsas, né? E eles acusam, então, Estevão, como já sinalizamos no texto sagrado, de que Estevão teria se voltado contra Moisés, ou seja, contra a lei, e também contra o lugar santo, que é o templo, né? Esses pilares da fé judaica. E o acusam, então, dizendo, ele foi contra, e ele falou que Jesus de Nazaré vai destruir o nosso templo. Ele foi contra nossos costumes. Então, essas acusações feitas e que são falsas, elas geram, então, a condenação de Estevão, né? Vão chegar a este ponto de que ele é réu de morte. Mas na perspectiva de Estevão, como nós já sinalizamos, Estevão não se defende dessas acusações, mas ele vai adiante na história e tem um texto que fizemos referência, mas leio para nós, capítulo 7, a partir do versículo 51, Estevão diz assim para ele: homens de cabeça dura. Literalmente, essa é uma expressão que refaz ao hebraico, que era de dura cerviz, esse ossinho daqui do pescoço, porque nunca se inclina, não são dispostos à obediência. Incircuncisos de coração, a circuncisão que é feita no órgão masculino, sexual masculino, mas ele fala daquela que Jeremias, capítulo 4, versículo 4, diz, a circuncisão de vocês, a física vocês têm, mas incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês estão ouvindo só as ideias de vocês. Escutem o que eu estou falando para vocês, escutem a verdade que está eclatante. Sempre resististes ao Espírito Santo. E Estevão refaz toda a história desses que vieram antes. Tanto vós como vossos pais. Pergunta Estevão, a qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Ou seja, vocês são perseguidores daqueles que falam a verdade. Eles mataram os que anunciavam a vinda do justo, os profetas, de quem vós, seja do justo, referindo-se a Jesus, agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a Torá, a lei, por meio de anjos e não a observastes. Se eu tivesse nessa turba lá, ia ficar muito mal, mas é a chance da conversão, é? Sim. O que exige para a pessoa acolher a verdade? Humildade, eu não sei tudo, admitir a falta, me falta conhecimento, aceitar que pessoas possam dizer coisas que me ajudem a refletir, né, para ficar até mais forte, mas não é o caso desses. Eles veem nesse homem que para eles, é alguém que tem que tirar, né, tem que fazer fora, sim, sim. É um inimigo e assim fazem. Gostaria de ouvir, né, tua análise neste horizonte aqui, desta acusação e condenação e na perspectiva de Estevão, como ele se apresenta, e também esses inimigos aí. Um homem que
permanece com o seu discurso até o final. Ele não negocia a sua verdade para salvar a sua própria pele. A gente percebe isso. Com relação ao anúncio da palavra, é como que esse grupo, podemos entender que entrasse num tipo de ódio ao conhecimento. Como assim? Ódio ao conhecimento. Já que nós não conseguimos, de certa forma, destruir o emissor da verdade, quer dizer, é preferível destruir... Ou a verdade, né? Ou a verdade, né? A verdade, aquele que traz, né? Aquele que anuncia. Vamos destruir esse emissor, melhor dizendo, do que mudar a nossa mente. Okay. É preferível, então, destituí-lo ou destruí-lo do que mudar a mente, que é o que o senhor estava dizendo, né? Um povo de cabeça dura. Então, já que a gente não consegue calá-lo, né? Já que a gente não consegue fazer com que essa verdade não seja anunciada, vamos então destruir quem a emite, quem a transpõe, quem traz essa verdade, porque é preferível isso do que mudar a nossa mente. Um povo intolerável. Tem um argumento que usam, que a gente fala, o argumento ad hominem, né? Que é contra o homem, que é quando num diálogo, numa altercação, numa discussão, a pessoa, em vez de as coisas ditas desautorizá-las ou procurar argumentos, Sim. eu vou logo na pessoa, né? Ou seja, não, você está falando porque você é um psicanalista, né? Sim. Então, só que eles não foi só um argumento ad hominem, não é só contra o homem, mas eles foram no nível de anular, né? De tirar o homem. E podemos perceber dentro desse nível que você está dizendo também uma certa união. Por quê? Vamos nos unir e aí, para ter essa união, vamos eleger um inimigo em comum. Então, é como se eles se fortalecessem ali para destruir esse inimigo em comum. Então, nomeando o inimigo, nos fortalecemos. Só que isso não dá a verdade para o lado deles, né? Absolutamente. Tanto é que, nós finalizamos a figura de Paulo já, e tem até um filme muito bonito que fala deste Paulo, o apóstolo de Cristo. Recomendo que vejam que o espinho na carne de Paulo é justamente a postura, quando eles matavam Estevão, essa postura de Estevão. O fato dele ter matado cristãos, mas esta postura suave, digamos, ereta, né? Como até as imagens, a iconografia de Estevão, né? Traz ele, além de pedras, né, deste livro, né, desta missão. Então, nós vemos este Estevão, então, assim, acusado, mas sereno. E olha que interessante, Otácio, aprofundando nisso que o senhor está narrando para nós. Mesmo silenciado, a postura de Estevão continuava a anunciar. Então, através do olhar, através ali da sua inteireza, através ali de todo aquele momento que ele estava vivendo, da sua paz de espírito, também era um anúncio, também era uma palavra não verbalizada, mas era uma palavra anunciada pelo seu testemunho. E aí eu me recordo, Madre Teresa de Calcutá, ela dizia, né, para as suas irmãs, olha, talvez possamos ser o único evangelho vivo que os nossos irmãos que vão encontrar com a gente nas ruas vão ter a possibilidade de ler. Porque muita gente não vai à igreja, muita gente não crê em Deus, muita gente não para poder fazer, né, o seu culto, a sua adoração a Deus. Então, nós vamos ser essa palavra anunciada. Quer dizer, vocês não vão falar nada. Caminhem, conversem, sorriem, sejam alegres. Então, ali Estevão, silenciado pelas pedras, pela dor, pela morte que já estava certa, continuou anunciando pelo seu testemunho físico. Haja vista, foi registrado no livro sagrado a sua história, né? Exato. Estevão continua falando como os profetas continuam falando, e é bom, porque pode ser que num momento da história a gente seja injustiçado. É bom quem está nos ouvindo, né? E pode chegar até um desfecho terrível e parece que anulou. Mas se é verdadeiro, se é genuíno, aquilo ninguém consegue prender a verdade. Sim. Ela é escorregadia, ela é teimosa, ela vem fora, né? Isso. E quanto mais, né, Dom Otácio, ele foi levado ao tribunal, né? Ele foi levado ao tribunal. E aí, a sua defesa não foi recuar, ou negar, ou desmentir o que ele tinha dito. A sua defesa foi mais verdade ainda. Mais verdade ainda. Quer dizer, um homem que estava ali contemplando. Talvez aqui, vamos trabalhar numa questão hipotética, dentro das nossas possibilidades analíticas,
Talvez estava todo mundo olhando para Estevão e as pessoas dizendo, vamos apedrejar mesmo, ele é errado, e ele contemplando o céu, né? E ele vendo aí essa bondade de Deus, quer dizer, olha o que me espera, né? Então ele não estava nesse plano, né? Ele estava em prol da sua verdade subjetiva, em prol do seu chamado. Aliás, o texto explicitamente diz isso, ele diz que contempla Jesus, né? Uau. Ele contempla Jesus nos céus e as palavras dele são todas, né, de Deus, meu Senhor, perdoa-lhes, né? Perdoa esses que estão fazendo isso comigo. Sim. Que são as mesmas atitudes de Jesus. A existência de Estevão, ela é muito pascal, né? Ela é muito pascal, porque ela é esse itinerário de alguém que poderia dizer, ninguém me tira a vida, eu a entrego, né? Sim. Ele entrega essa existência como, desde o chamado, né? Ele entregou essa existência no chamado para servir às mesas. Essa é uma coisa encantadora também, é que ele não restringiu a missão dele, ficou aberta ao que Deus quisesse. As circunstâncias da história foram mostrando outros horizontes. Sim. Então, ele defendeu esta fé, esse cristianismo novo que estava nascendo, Jesus, e defendeu esta verdade da história que ele expôs diante deles. Olha, não é de agora que há quem persiga os justos, não. José, depois todos os nossos pais, os profetas foram perseguidos. E o que vocês fizeram com o justo, que é Jesus, e que estão dispostos a fazer, indica esta mesma dureza de cabeça, esse mesmo fechamento do espírito, que vocês precisam de acordar, né? Há uma chance. E essa dureza de cabeça que você está dizendo aí, Dom Otácio, se formos pensar do ponto de vista da psicanálise, o que a psicanálise pode falar do julgamento de Estevão? É muito menos sobre a justiça, se ele estava certo ou estava errado, e muito mais sobre esse grupo que, de certa forma, para manter a sua identidade psíquica, queria excluí-lo. Que é próprio da injustiça, né? Você não vai aos fatos, né? Isso. Você vai à defesa de interesses, Sim. ou defesa de um posicionamento que teria que ser revisto eventualmente se inocentasse Estevão, né? Exato, é o que a gente chama de mecanismo de defesa. Né? Inconscientemente, eu não quero me haver com o real, não quero me haver com aquilo que pode e vai me angustiar. Então, eu vou num mecanismo de defesa ali inconscientemente, tendo ganhos inconscientes, que não são ganhos na verdade, né? Na verdade são fugas do real, para não ter que me haver com aquilo que vai me atravessar. Ou seja, para mudar a minha mente, no caso desses líderes. Estevão foi uma chance para eles, né? Não aproveitaram essa. Certamente Deus deve ter dado outras a eles. Sim. Mas é um texto assim que é um personagem, Estevão, que mexe conosco, porque em todo tempo nós seremos tentados a agarrar a coisas já dadas que nos protegem, porque já consolidamos, e pode ser que apareça alguém que fala, que tal repensar? Que eu acho que é um pouco a missão da psicanálise, né? É isso aí. Que tal dar uma espiada, que isso pode ser coisas que você tem administrado bem, mas você não está observando que está machucando o seu pé, isso aí? Não, mas já lido bem com essa pedrinha aqui. É isso mesmo, né? É sair desse ou, né, e vir para se permita, né? Não precisamos trabalhar no 8 ou 80. Entre o 8 e 80 temos o 20, o 30, o 50. Então, não temos que ser tão inflexíveis assim. Vamos, aquilo que Freud chama da arte do bem dizer. Vamos ver as coisas por um outro ângulo, por uma outra possibilidade. Ok, já voltamos no último quadro. Queremos ver, então, esse martírio de Estevão, o desfecho da sua vida, da sua entrega, que depois ele voa para o céu. Voltamos com Estevão e o nosso intuito, quando nós trazemos os personagens aqui para você, caro ouvinte, é de que você conheça o personagem, tenha também elementos da psicanálise, Dr. Jefferson contribui, mas que também olhemos esses personagens como um espelho, né? Que tem muita coisa para aprender. Esses homens e mulheres que vamos vendo nos programas é de uma subjetividade muito rica e de um jeito de responder à fé, quem sabe, possa te ajudar. E esse desfecho, Dr. Jefferson, da existência dele é do martírio, né? Que é um assunto que a fé cristã retém, que precisamos de uma graça muito especial, porque é o momento onde nós vivemos aquilo que o Salmo diz. O vosso amor vale mais do que a vida. Então, ou seja, o amor à verdade faz o personagem fazer uma escolha que ele desapega, né?
Ou seja, ele aceita ser esse grão semeado nesse, digamos, nesse terreno de Deus para que produza frutos, né? Então, vamos começar então a abordagem deste assunto de Estevão que foi até o final, na sua perspectiva, está disposto, porque ele sabia que se ele mantivesse aquela verdade, como Jesus sabia, eu vou para Jerusalém, lá os chefes vão me matar, eu vou ressuscitar o terceiro dia. E o que Estevão crê, obviamente, pela sua fé, é que não acaba tudo aqui. Mas fato é que havia um sofrimento imediato a receber. E ele mantém esse seu caminho. E mantendo a sua integridade psíquica, mesmo diante de um corpo sendo destruído, né? É o que a gente pode entender, talvez, como o seu martírio seria a sua individuação mais completa. Por quê? Ele conseguiu, Dom Otácio, integrar dois opostos, que é o sofrimento terreno com a glória espiritual. Não é? Então, o martírio de Estevão trouxe para nós aí uma reflexão onde ele consegue se fundir a esse arquétipo divino, se fundir a essa glória espiritual, não é? Mesmo diante da sua carne, do seu corpo sendo sucumbido. Quando você fala fundir, nós sinalizamos isso, que de fato aquela palavra de Paulo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, isso em Estevão é explicitado, que as atitudes dele são aquelas que encontramos em Jesus. Primeiro ele fala quando estão bravos. Bravos é uma coisa, ele diz que eles rangem os dentes, eles gritam, que aliás a verdade não precisa disso, né? A verdade com serenidade pode ser dita, mas a mentira precisa de uma brabeza, né? De carro, de gritar, de ir para a mídia, não sei o que lá. Mas isso aí né? Mas Estevão fala, eu estou vendo, né, Jesus diante de Deus de pé. Depois ele usa assim, fala, Senhor, no capítulo 7, a partir do versículo 54, ele diz assim, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. E depois, Senhor, não lhe atribuas este pecado. É o que Jesus fala sobre a cruz. Sim. Estevão não está crucificado, está sendo apedrejado, mas ele está espiritualmente unido ao crucificado na sua entrega. Por isso, qual o termo que você usou mesmo? De fundir. De fundir. Esse homem fusionado ao Cristo. Não é? É Cristo, ou seja, sem deixar a sua autonomia, pelo contrário. Isso, né? Exatamente, sem deixar. Está sendo muito ele mesmo. Sim, exato, muito ele mesmo. E aí é interessante que, em nome desse ideal, né, ou seja, há uma morte biológica? Há, mas a fé de Estevão fez ele superar o medo da morte. Então ele foi um homem livre. Que liberdade, né? E é essa liberdade grande, que é um conceito cristão muito nobre, doutor Jefferson, liberdade, né? Sim. Que é uma palavra usada, né, de maneira corriqueira, do tipo, não, eu sou um cara livre. Como alguém talvez sai de um relacionamento, né, que seja quase abandona os filhos, uma coisa assim, né, ou vou lá no meu vício, não, por que eu não posso ter o meu vício, né? Eu sou um cara livre. Sim. Só que essa liberdade, a pergunta é, se de fato expressa o núcleo, como Estevão aqui, né, esse homem livre maximamente? Porque maximamente a liberdade significa não trair quem verdadeiramente se é. Essa é, para a psicanálise, a gente pode entender como um entendimento, um conceito da palavra liberdade, né? Do que significa liberdade. Kant vem trazer para nós, Dom Otácio, que a verdadeira liberdade é fazer o que não se quer. Olha que contraditório, quase um nó na cabeça, né? Liberdade é fazer o que eu não quero? Mas não, eu sempre ouvi que liberdade é fazer o que eu quero. Ser livre não é fazer o que eu quero? Para o senso comum, sim. Só que fazer o que a gente quer nos torna escravos dos nossos desejos. Eu não tenho autodomínio, eu não tenho autonomia. Eu vou ter autonomia quando eu consigo fazer o que eu não quero, porque aí eu não sou escravo do meu desejo, eu estou na direção da minha vida. Tem um querer que ele é superficial, né, que é esse dos impulsos, dos sentimentos, né, que eu sou levado, e tem esse mais profundo, Sim. que é deste eu mais profundo que a missão define de alguma maneira, né? É porque é um eu racional. Eu vou pensar, eu vou racionalizar, ao contrário de ceder aos desejos, aos impulsos e à minha querência.
Então, é um eu racional. Opa, eu tenho autodomínio, eu tenho... Então, Estevão ali, ele foi livre por quê? Naquele momento, ele estava ali sendo apedrejado, ele estava ali sendo sucumbido, só que a atitude de não ceder àquilo mostra o ápice da sua liberdade. Ele poderia agir de forma diferente. Uhum. Ali ele foi livre. E eu gosto dessa expressão desta liberdade, ou deste eu mais profundo, Jefferson, porque na vida ele é reconfigurado pela missão que nos é dado, né? Não sei se ele é reconfigurado esse eu ou ele é explicitado. Porque o que é a missão na vida ou a vocação na vida? Sim. Ele é um conjunto de elementos das aptidões que eu sinto dentro, e quando essa tangente ou esta coordenada toca uma outra, que são elementos da história e de exigência. Eu fico pensando, não tem como não pensar, como padre, né? E eu sinto que esta coisa, ela me define, onde a minha liberdade, ela é marcada por um conjunto de escolhas profundas que eu fiz, né? E de acolhida, de propostas que eu sinto como divinas dentro da minha vida, mas eu fui criado, eu entendo assim, né, como Jeremias, antes que eu nascesse. Então, ir contra isso, para dizer, não, eu sou livre, então eu vou contra, seja a escolha do celibato, eu vou contra o que a igreja me pede, eu estou contrariando um substrato, né, mais profundo, que eu explicitaria melhor minha liberdade se eu vivesse. Eu vejo Estevão. Por que Estevão age da forma que age? Porque a vida dele foi marcada por uma missão que ele acolheu, né? Sim, sim. É o testemunho da verdade, e dessa verdade genuína, poderosa, corajosa, cheia de destemor. E uma verdade que esse povo não tinha. Como ele é descrito como rosto de anjo, se eu não me engano, né? Significa o quê? Então, nós não vamos apenas matar Estevão, vamos matar aquilo que nós não temos, porque Estevão representa para nós o que nós não temos, né? Nós não temos um rosto de anjo, nós não temos essa verdade, nós não conseguimos abdicar do nosso querer em prol de um ideal, em prol de um chamado, correspondendo a um chamado. Então, ao matar Estevão, eliminam não só o corpo físico, mas também aquilo que Estevão representava, ou seja, nós não temos esse rosto de anjo, nós não temos esta, digamos, correspondência ou esse chamado. E a figura ali de Paulo, né, que é o Saulo que está presente ali, chama-nos a atenção o quanto aquilo foi impactante, né? Sim. Porque o Paulo, que no caminho de Damasco, um pouco mais adiante, no capítulo 9, ele cai em si, e esse novo momento que surge para ele, dificilmente um evento como esse não tenha guardado impactos, né? Sim. Se é verdade que tentaram silenciar, mas isso não se silencia. Uma existência assim não continua fica... ecoando, né? É uma palavra que continua ecoando, porque geralmente, Dom Tasso, quem fala a verdade, de certa forma, é rejeitado, né? Quem fala a verdade... vão perseguir vocês. Vão perseguir vocês. Então, podemos pensar que a história de Estevão talvez seja menos sobre sofrimento e mais sobre não se trair. Ok. Ele não se traiu, né? Entendendo esse não se trair, dessa missão que foi dada. Que ele correspondeu até o fim, ele permaneceu fiel até o fim. Perfeito. Se tornou uma coisa só, Estevão. O homem Estevão e o missionado, o chamado, o eleito Estevão, se tornou esta figura forte assim. Doutor Jefferson, nós já estamos chegando ao fim, então eu gostaria de colher de você algumas conclusões no teu horizonte para esse personagem, os elementos dele, assim, num conjunto, para deixarmos uma mensagem para os nossos. Sim, Dom Tasso. Sobre a autodefesa, muitas das vezes, não nos inclinarmos para querer nos defender a ponto de briga, apontamento, mas, em nome da sua verdade, se você sabe que você está certo, se você tem ali uma coesão com os seus sentimentos, com aquilo que você se propõe a falar ou a viver, não vai ser a violência que vai convencer o outro que você está certo, mas sim o seu testemunho, o quanto você está imbuído dessa verdade, porque ela é subjetiva, ela é interna. Então, não são atos externos que vão definir a sua verdade interna. Ok. E do ponto de vista espiritual, coerência, testemunho, penso, esse destemor, profetismo,
de ser corajoso e fazer essa escolha, digamos, forte, por amor a Deus e por amor às pessoas, mesmo que eles não se sintam amados, porque eles queriam ser comprovados naquilo que pensavam, né? Obrigado pela sua companhia, né, com esse personagem. Esperamos ter produzido um material que possa ajudar você na sua caminhada também, como homem, como mulher e como um homem crente. Fique com Deus. Até domingo que vem, se Deus quiser.